Bom, vamos falar então dos sistemas de numeração. Dentro da eletrônica digital, o conceito de sistemas de numeração, pelo menos saber interpretar a relação que existe entre os principais sistemas de numeração, é extremamente importante. Então, existem vários sistemas de numeração. Na eletrônica, a gente utiliza mais o sistema binário, que basicamente é a origem da questão decimal, da questão digital, né, que só existe apenas dois status, vamos supor assim, de um sistema. O sistema hexadecimal, muito utilizado em endereçamento de memórias, enfim. E basicamente esses dois sistemas de numeração, ele tem uma relação direta com o sistema decimal. Então, compreender essa relação que existe entre um sistema e outro é extremamente importante na eletrônica digital, mas também é extremamente importante para automação, quando a gente fala de endereçamento de rede, para protocolos de comunicação, por exemplo, normalmente utilizam endereços de memória no sistema hexadecimal, enfim, uma infinidade de aplicações. Então, sistema decimal, a gente basicamente, por mais que a gente nunca escutou esse termo de sistema decimal, mas o sistema de numeração que a gente conhece, que a gente trabalha no nosso dia a dia para representar alguma grandeza, alguma quantidade de algum produto, de alguma coisa, a gente se utiliza do sistema decimal. E o sistema decimal se caracteriza por ter 10 algarismos. Então, o sistema decimal, ele tem quais que são esses 10 algarismos? É o 0, o 1, o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, 10 algarismos. Então, a gente consegue representar a quantidade de qualquer coisa fazendo a relação desses 10 algarismos aí. Sistema binário de numeração. Então, o sistema mais importante na eletrônica digital é o sistema binário. Então, o sistema binário ele tem apenas dois algarismos, que é o 0 e o 1. Então, a quantidade 0 representa nada, representa não ter nenhuma unidade de nada. A quantidade 1 é representada pelo 1. Então, se tiver uma unidade de qualquer coisa, tanto no sistema decimal quanto no binário, a forma de representar é a mesma. Mas e para representar a quantidade 2? Como que eu faço? Então, a quantidade 2 na base 10. Então, essa questão de base 10 aqui é justamente para dizer que o número 2 ele está numa base numérica decimal, ou seja, uma base numérica que tenha 10 dígitos. Então, a representação do 2 decimal é igual a 1 zero na base 2, ou seja, a quantidade 2 no sistema decimal eu represento pela quantidade 1 e 0 na base binária. Então, base binária eu estou representando aqui pelo meu número 2. Então, para mim saber se uma informação ela é dada de forma binária, decimal, hexadecimal, eu vou sempre olhar na base, no valor que vai estar representado na base daquela informação para determinar qual que é o sistema de numeração. A gente não utiliza isso no nosso dia a dia, porque basicamente tudo que a gente trabalha, na verdade, no nosso dia a dia de forma normal, é o sistema decimal. Mas na eletrônica, como se trabalha com sistemas diferentes, a gente tem que identificar qual o tipo de sistema que a gente está trabalhando. Então aqui a relação que a gente tem então, entre o sistema binário e o decimal, onde, por exemplo, a gente tem que o número 7 na base decimal é representado pelo número 1, 1, 1 na base binária. Então, para a gente conseguir determinar qual que é o peso, qual que é a quantidade ou qual que é a relação da informação que a gente tem num sistema binário para um sistema decimal, a gente utiliza um sistema de conversão, beleza?
Na verdade, essa forma de conversão que a gente vai aplicar do sistema binário para o sistema decimal, ela é aplicada para qualquer sistema que vá ser convertido para o sistema decimal. Então, esse sistema parte do princípio que, vamos pegar um exemplo de um número, o número 518, um valor decimal. O que a gente sabe? Esse 8, ele é a unidade. Esse 1, ele é a nossa dezena. E esse 5 é a nossa centena. Então, o número 18, 518, nada mais é que 500 mais 10 mais 8. Ou a gente pode representar essa informação de que forma? A gente sabe que o 500 vai ser 5, que é o valor da centena, vezes 100, ou seja, vezes 10 na 2. A dezena vai ser 1 vezes 10 na 1. E a unidade vai ser 8 vezes 10 na 0. Então, 5 vezes 10 elevado na 2, eu vou ter o 500. 1 vezes 10 elevado a 1, eu vou ter o 100, e assim sucessivamente. Então, esse mesmo princípio que a gente utiliza para fazer a conversão do sistema binário para o sistema decimal. Então, vamos pegar esse exemplo do slide, que a gente tem o valor 1, 0, 0, 1, 0, 1 na base 2, e a gente quer converter para o sistema decimal. A gente vai seguir a mesma ideia que a gente fez para converter o sistema decimal por decimal no exemplo anterior. Então, como que a gente trabalha essa questão aí? Então, esse cara aqui, ele é o valor menos significativo. Então, eu vou fazer 1 vezes a minha base do sistema, que é o binário, na base 2, elevado na 0. Depois, esse carinha aqui, que vai ser o 0 vezes 2 elevado na 1, mais esse outro valor, que vai ser 1 vezes 2 elevado na 2, mais 0 vezes 2 elevado na 3, mais esse cara aqui, que vai ser 0 vezes 2 elevado na 4, mais esse aqui, que vai ser 1 vezes 10 elevado na 5. Primeira questão. Qualquer valor multiplicado por 0 vai ser 0. Então, esses caras aqui a gente já pode cancelar. E simplesmente fazer a operação do que sobrou. Então, 1 vezes 10 elevado na 5 vai ser 32, mais 1 vezes 2 elevado na 2, 4, e 2 elevado na 0. Qualquer número elevado na 0 é 1, então 1 vezes 1, 1. Então, isso aqui vai ser 32, 36, 37. Então, qual a conclusão que eu consigo chegar aqui? Que 1000101, número binário, ele corresponde ao 37 na base 10.